Olá, estudantes! Bem-vindos ao módulo 5, onde nós trataremos sobre vulcanismo e rochas ígneas. Para discutir um pouco mais esse assunto, eu já convidei a professora Elisa Trates, que vai falar um pouco para vocês sobre as rochas ígneas. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Wellington. Então vamos começar pelo início, Sim. a origem das rochas ígneas. Eu tenho uma rocha e eu vou fingir que essa rocha é a estrutura interna do nosso planeta. Essa porção mais escura, vamos supor que seja o núcleo terrestre. Essa porção mais clara, o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior sempre mais próximo da litosfera. E essa casquinha, a litosfera, que é onde nós pisamos. As rochas ígneas, elas se desenvolvem no manto da Terra. Algumas no manto inferior e outras mais próximas da litosfera no manto superior, que é o caso dos granitos. Uma coisa que eu queria deixar bem clara é que tanto as rochas ígneas quanto as metamórficas têm o processo de geração atrelada ao manto da Terra. E o que diferencia são os minerais que estão presentes nesta camada da Terra. No caso, os minerais hidratados, eles vão favorecer os processos de fusão, que são os geradores de rochas ígneas, que estamos falando agora, e os minerais menos hidratados vão favorecer os processos de desenvolvimento das rochas metamórficas que vocês estarão acompanhando na sequência das aulas. Em termos de classificação de rocha ígnea agora, existem dois tipos de rochas ígneas, as rochas ígneas extrusivas e as rochas ígneas intrusivas. As rochas ígneas extrusivas, elas são solidificadas na superfície. Aqui, ó, onde nós pisamos, e elas chegam até a superfície através de aparelhos vulcânicos, que são os vulcões. Já as rochas intrusivas, elas são solidificadas abaixo da superfície, que seria nessa área aqui. Seriam os grandes corpos graníticos, no caso dos batólitos, um exemplo de batólito, a Serra do Mar, e corpos ígneos intrusivos pequenos, que são os diques. Então, quando a gente está na praia e de repente a gente vê umas listas preta, esses são exemplos de corpos ígneos intrusivos rasos, que seriam os diques. Na sequência aparecem as soleiras, que são corpos ígneos intrusivos de maior dimensão, os lacólitos, que são corpos intrusivos relativamente grandes na forma de bolhas, e os lapólitos, que aparecem na forma de pires. E eu tenho agora exemplos para vocês de rochas ígneas extrusivas, que é o caso do basalto, essa rocha escura aqui. Esse riolito, mais claro, com minerais mais desenvolvidos. E uma rocha bastante conhecida, que eu tenho certeza que vocês devem ter em casa, na pia, no banheiro, que é o granito. O que vocês podem perceber? A diferença de textura nessas rochas. O granito, ele tem uma textura que os minerais são bastante visíveis. A olho nu, nós temos minerais grandes. Já nos basaltos, os minerais são passíveis de observação, em alguns casos, apenas em microscópio petrográfico. Então, quando você está em campo e você observa uma rocha com minerais bastante grandes, é possível que se trate de um granito. E por que em uma rocha o mineral é mais desenvolvido e na outra ele seria assim menos desenvolvido? Por que na intrusiva ele tem um desenvolvimento um pouco maior e na extrusiva não? Então, uma coisa que é bem importante frisar é que essa diferença de textura de rocha de minerais maiores e minerais menores, mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, ele não tem a ver com a profundidade de resfriamento. Ele tem a ver com o tempo de resfriamento do magma, com a questão do resfriamento e não com a profundidade. Então, você deve considerar no processo resfriamento, nunca a profundidade. Então, quanto mais tempo esse material fica quente, mais tempo ele tem para desenvolver os minerais. Exatamente. Eu posso ter, por exemplo, num dique, minerais mais visíveis no centro
que é onde conserva calor, e menos desenvolvido nas bordas. Então, você deve considerar, essas observações devem ser sempre feitas em campo. Um grande exemplo é um dique. Às vezes eu não tenho condições de reconhecer em amostra de mão, sem saber da procedência da amostra, se eu tenho um dique de diabásio ou se eu tenho um basalto. Então, o dique é uma rocha intrusiva e o basalto é uma rocha extrusiva. Então, essa observação deve ser sempre feita em campo. Tá. Outra coisa importante das rochas ígneas, também atrelada à composição química, é o teor de sílica. O que faz de uma rocha química, uma rocha ígnea ácida ou uma rocha química básica? Acredito que seja o teor de sílica dela, né? Não é isso? Isso. Existem minerais que são mais ricos em sílica, que a gente chama de minerais félsicos, e minerais menos ricos em sílica, que seriam os minerais máficos. Então, as rochas que são mais ricas em sílica, elas são mais clarinhas, e as que são menos ricas em sílica, elas são mais claras, mais escuras, que são as rochas máficas, né? Professora, eu tenho um exemplo aqui de uma rocha que ela tem alguns buraquinhos, assim, alguns estão preenchidos, outros não. O porquê que isso ocorre? Quando a lava ela chega próxima da superfície, ela entra em contato com o ar. E nesse momento também ocorre o escape de gases. É justamente onde ocorre o escape de gases que você tem formações secundárias de minerais. Aqui eu tenho alguns tipos de zeolita, quartzo e a calcita, que são minerais desenvolvidos mais recentemente. Eu já observei que alguns desses orifícios assim estão vazios, não estão preenchidos também. Certo, então só marcou o lugar ali do escape de gases. Eu não tive um tempo para um processo secundário de mineralização. Então eu chamo as vazias de vesículas e as preenchidas de amígdalas. Certo. Então, na hora que você for passar na caderneta, se tem um preenchimento por minerais, eu tenho uma amígdala. Se eu não tenho, eu tenho uma vesícula. Ok, então, professora, muito obrigado. Por nada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, alunos, eu acredito que vocês tenham gostado da aula, espero isso. E vocês vão ter material disponibilizado através da plataforma Moodle. Vocês podem entrar em contato também conosco ou entrar em contato com os nossos tutores. Bons estudos!